Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Hoje eu recebo o deputado Zaqueu Teixeira. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Deputado, daqui a pouquinho vai ser discutido um projeto aqui da CPI que apurou a morte de policiais no estado, né, deputado? A ideia é que seja criado um núcleo específico para investigar os crimes que são praticados contra os agentes de segurança pública e também prevenir esse crime que tem aumentado bastante no estado, né? Uma das coisas que ficou claro, né, na apuração da CPI é que quando você reduz a impunidade, você permite que haja prevenção aos crimes. Então, reduzir a impunidade de crimes praticados contra os agentes da segurança pública é muito importante e fundamental para que a gente dê o seguinte recado: olha, se você tentar praticar um homicídio contra um agente da segurança pública, você será punido porque esse crime não ficará impune. Então essa é a mensagem que nós queremos. E hoje nós tivemos uma audiência pública muito enriquecedora, que foi uma audiência pública com as esposas dos policiais militares. E o delegado da Delegacia de Homicídios, que para a capital já tem um trabalho específico de apuração da morte contra os policiais, contra os agentes da segurança, trouxe um dado muito importante, porque hoje 70% dos crimes praticados contra policiais foram apurados. Então já tem 36, só desse ano, 36 identificados, 12 foram presos. Então a polícia trabalha efetivamente para a apuração desse crime. E nós queremos que a competência da Delegacia de Homicídio não fique apenas restrita aos crimes ocorridos na capital, no caso da Delegacia de Homicídio aqui do Rio, ou da Baixada Fluminense. Nós queremos que ela apure todos os crimes em que os agentes da segurança forem vítimas de homicídio. Então, é muito importante que a Delegacia de Homicídios, depois desta lei aprovada, que a Secretaria de Segurança possa equipar a Delegacia de Homicídio, dar a ela os meios necessários, os homens, os instrumentos, para que ela faça apuração com a mesma excelência que faz aqui na capital e na Baixada Fluminense, e que ela possa fazer também com excelência apuração no interior do estado e nas demais regiões. Deputado, a gente já volta a conversar, vou pedir licença ao senhor um minutinho. Vou ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem informações sobre outros projetos na ordem do dia. Boa tarde, Malva. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Hoje o deputado Luiz Paulo traz para discussão uma proposta de transparência. O parlamentar quer que qualquer cidadão tenha acesso à execução orçamentária do Estado. Deputado, é importante que cada pessoa possa acompanhar como e de que forma estão sendo investidos os recursos públicos. Sem dúvida nenhuma. O Estado tem um bom sistema, chamado Sistema de Informações Gerenciais, onde são registradas todas as despesas e também registradas todas as receitas. Ora, se cada cidadão tiver acesso a esse sistema, um sistema informatizado, ele previamente se cadastrar, receber uma senha, ele poderá ajudar a fiscalizar as receitas e os gastos públicos. E até porque o artigo 37 da Constituição Federal nos informa que nós temos que lutar pelo princípio da transparência, né? E é exatamente isso que a gente quer. Hoje, somente os parlamentares têm senha e o executivo. Então, ficam as universidades, a grande imprensa, impossibilitada de ter esses números a qualquer momento. E o ideal é que cada cidadão que o deseje possa ter acesso às receitas e despesas orçamentárias. Obrigada, deputado. O projeto do deputado está em primeira discussão. Se for aprovado hoje, ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, o senhor trouxe um dado importante, né, que foi discutido hoje nessa audiência pública, que é a questão da resolução desse tipo de crime, que mesmo tendo crescido no estado, também está crescendo o número de soluções, né? E esse é um projeto que pode ajudar ainda mais a elucidar esse tipo de crime, né? Claro, porque a partir do momento que a delegacia, a divisão de homicídios, tiver atuação em todo o estado, se acontecer um crime, por exemplo, lá em Paraty, né,
a delegacia terá a atribuição de ir lá fazer a investigação, levar todo o seu quadro técnico, os peritos e a sua equipe, porque isso faz a diferença na hora de você fazer a apuração. Quando você conhece aquilo que você procura, aquilo que você busca, como é que você coleta as provas, isso é muito importante para a elucidação. E por isso que a Delegacia de Homicídios do nosso estado, ela aumentou muito, né, o índice de resolução dos crimes. Então, é importante esse nível de especialização e de que tenhamos, né, na divisão de homicídios, a confiança de que crime de homicídio praticado contra os agentes da segurança, e aí incluindo policial civil, policial militar, agentes penitenciários, bombeiros militares. Então, qualquer homicídio praticado contra esses agentes, a Delegacia de Homicídios fará apuração imediata. E com isso queremos que não haja impunidade. Não havendo impunidade, havendo a punição daqueles que cometem crime contra os policiais, é um recado preventivo que nós queremos que a polícia faça através do seu trabalho para que outros crimes contra os policiais não sejam estimulados a serem praticados na esperança da pessoa achar, matei o policial, não tem problema, não vai dar nada. Não, tem sim, tem que dar, e a pessoa tem que responder por esse crime, porque é um servidor que está ali defendendo a sociedade. Ele defende a sociedade com a sua vida, e pelo simples fato de ser policial, já o coloca em xeque e de ser uma vítima em potencial. Nós sabemos disso. Então, por isso, queremos, né, com esse trabalho realizado pela CPI, com a produção desta lei e com esta lei aprovada, dar instrumentos à Delegacia de Homicídios, à Divisão de Homicídios, para que ela possa fazer apuração em todo o Estado, levando o seu know-how à apuração desses delitos praticados no Rio de Janeiro. Deputado, além dessa questão da punição, né, ou seja, de não ter a impunidade nesse tipo de crime, também é importante um trabalho preventivo, né, um trabalho de inteligência, que pode também salvaguardar a vida desses policiais, né? Isso faz parte desse processo, né? A partir do momento que você coleta informação, que você cria expertise, que cria inteligência de como apurar esse delito, isso aperfeiçoa o crime e faz com que haja por trás disso um trabalho preventivo. Então, é a repressão que a polícia judiciária faz, mas por outro lado, a partir do momento que você identifica e prende aquele criminoso que praticou um crime contra o policial, ele não vai ter oportunidade de praticar outros crimes contra os policiais. E a partir daí você tende a ter a redução desse crime, como aconteceu no sequestro no estado do Rio de Janeiro. Nós tínhamos, né, um índice muito alto de extorsão mediante sequestro, a divisão de sequestro se especializou, as quadrilhas foram identificadas, os sequestradores foram presos e o índice de sequestro no estado reduziu a níveis toleráveis. Então é isso que nós queremos também no que diz respeito à atividade que exerce o policial no seu dia a dia. E ele tem a certeza que o Estado vai estar na retaguarda e que se algum crime for praticado contra ele, esse crime não ficará esquecido, o Estado vai agir, vai atuar e a sociedade terá a resposta, seus familiares terão a resposta. Nós não queremos que aconteça nada com os policiais, mas sabemos que a atividade é de alto risco. O Rio de Janeiro, né, é um dos estados e o nosso país está nesse contexto em que ser policial hoje representa um risco 10 vezes maior de você ser morto. Então, um cidadão, se você comparar um cidadão comum com um policial militar, o policial militar está sujeito a ter um risco 10 vezes maior da sua vida ser ceifada por causa da sua atividade profissional. Então, o trabalho da CPI é esse, é um trabalho de identificar quais são as causas que geram a insegurança para a atividade desse profissional, para a partir daí o Estado tenha condições de agir e atuar para que você tenha a redução, né, progressiva dos crimes praticados em razão dos agentes da segurança. E além disso é você equipar melhor os policiais, ele ter melhores condições psicológicas, ter um treinamento adequado. Quanto melhor treinamento, menor ele estará... menos risco ele vai ter no exercício. Menos risco ele vai ter no exercício da sua profissão. Então, tudo isso é muito importante. E, por isso, esse é um dos pontos elencados na CPI para que tivéssemos essa lei, aumentando a atribuição da Delegacia de Homicídios e, com isso, gerando aí, né, a possibilidade real de que não tenhamos, no futuro,
impunidade dos crimes praticados contra os policiais do nosso Estado. Deputado, eu vou interromper nossa conversa mais uma vez e vou voltar ao plenário com a repórter Malva Abreu, que conversa com mais um parlamentar que tem projeto na ordem do dia de hoje. É com você, Malva. Natália, outro projeto que será analisado daqui a pouco aqui no plenário é do deputado Osório, que cria o programa de integridade às empresas que celebrarem contrato, convênio ou consórcio com a administração pública do Estado. Deputado, explica pra gente como vai funcionar. Isso também é um projeto de transparência. Exatamente. Esse é um projeto que eu acho que é muito necessário, principalmente nesse momento que se vive no Rio de Janeiro e no Brasil, uma série de problemas nas contratações feitas pelo poder público, enfim, problemas de desvio e de conduta também dos próprios fornecedores. O objetivo do projeto é que quem contratar obras ou serviços com o Estado, através de convênios ou qualquer tipo de instrumento contratual, tem a obrigatoriedade, o fornecedor, dentro da sua organização, ter um programa de integridade que vise o correto cumprimento do contrato. Isso obriga os executivos principais, isso obriga que a empresa tenha processos de transparência para que todas as suas atividades sejam colocadas de maneira aberta e tranquila, e também obriga o órgão contratante a acompanhar esse programa de integridade para garantir que está tudo sendo feito adequado. A punição no descumprimento é a retenção de 10% do valor do contrato e também, obviamente, se for detectado um problema, contrato encerrado e essa empresa fica proibida de contratar com o setor público. Projeto transparente, moderno, que visa garantir, num momento difícil como esse, mais responsabilidade das empresas que contratam com o Estado e utilizam dinheiro público. Obrigada, deputado. E esse projeto também está em primeira discussão. Sendo aprovado, ainda volta a casa para mais uma votação. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, essa proposta que vai ser votada daqui a pouquinho foi uma, das proposições que saíram no relatório dessa comissão que apurou não só a morte de policiais no Estado, mas também a incapacitação desses profissionais para o exercício dessa profissão, deputado? Também é um número elevado de policiais que ficam com alguma sequela desse trabalho que é realizado no dia a dia, Os fatores de risco do nosso Estado, em você exercer a atividade, ser policial no Estado, você exerce uma atividade de alto risco. Isso está comprovado pela CPI. Então, o trabalho nosso é também para levar para a sociedade e desmistificar quando diz que o policial, por exemplo, tem uma aposentadoria especial. Ora, ele exerce uma atividade de alto risco e quanto maior a idade dele no exercício dessa profissão, mais fragilizado ele estará para que possa fazer o enfrentamento ao crime. Então, ter uma aposentadoria em que condições diferenciadas para esse profissional que está defendendo a sociedade, que coloca a sua vida em risco, que o exercício da sua profissão é 10 vezes mais perigosa do que o cidadão comum que trabalha no seu dia a dia, isso tem que ser compreendido pela sociedade, tem que ser compreendida pelos governos para que os policiais não tenham aí esses direitos mínimos que foram assegurados ao longo da sua vida, não sejam retirados nesse momento em que você tem um momento de crise, um momento em que se discute a Previdência, em achar que os policiais são privilegiados. E muito pelo contrário, não são privilegiados. Muitos morrem defendendo a sociedade. E nós temos que ter o entendimento e essa compreensão de que a idade, muitos criticam, um coronel está se aposentando com 55, tem que passar para 65, 70. Ora, o mesmo critério para o coronel é para o sargento, para o suboficial, é para o delegado, é para o inspetor. Então, quanto mais envelhecido ele está no exercício dessa profissão, que é de alto risco, pior será para o desenvolvimento dessa sua atividade. Então, isso precisa ser compreendido e a CPI está trazendo esses dados, demonstrando que o exercício da atividade profissional é altamente relevante, é importante para a nossa sociedade e nós temos que mostrar e comprovar que não podemos entender que eles são privilegiados, têm direitos demais, ao contrário de outros segmentos dos servidores públicos. Então, isso precisa ser muito bem compreendido, porque senão amanhã, nós não teremos o profissional bem treinado, capacitado, com as habilidades necessárias
para o enfrentamento ao crime organizado no nosso Estado. Deputado, uma outra questão que também foi amplamente debatida na CPI, que também precisa ser defendida, é em relação à pensão dos familiares, né, de policiais que são vitimados em serviço, por exemplo, né? Hoje em dia tem tido uma dificuldade maior das famílias acessarem essas pensões, por exemplo. Porque quando você coloca, né, a pensão como sendo um privilégio para o familiar, não é um privilégio. Afinal de contas, se ele não fosse policial, se ele não estivesse ali defendendo a sociedade, ele não teria sido morto. Ele poderia trabalhar até o longo e concluir, né, ao final da sua trajetória, da sua vida, e ter uma vida tranquila. O mínimo que nós, enquanto Estado, temos que garantir para esse profissional, como reafirmo aqui, o risco dele ser profissional da área de segurança é 10 vezes maior do que as pessoas, você, por exemplo, como repórter, o cidadão civil, né? Isso precisa ser compreendido, porque quando ele vai para a rua defender a sociedade e coloca a vida dele em risco, ele precisa ter a tranquilidade. Se acontecer alguma coisa com ele, se ele cair nessa estatística, né, de ser 10 vezes mais perigoso ser policial e acabar sendo morto, ele tem que ter no mínimo a garantia de que ele pode fazer o enfrentamento, que se acontecer alguma coisa com ele, a sua família vai estar garantida. Então, é o mínimo que nós temos que levar para esses profissionais que, né, morrem, estão perdendo as vidas. Só esse ano você vê aí quase 2 policiais sendo vitimados por dia, com mortes, né, os dados estão aí, né, são alarmantes, né, e nós, em razão disso, precisamos ter essa compreensão do alto risco que é o exercício da profissão e das garantias que nós temos que dar para esse profissional, para que ele possa ter a cabeça livre para estar nos defendendo, porque senão ele vai para as ruas com medo daquilo que possa acontecer com ele, sem as garantias mínimas do seu psicológico estar preparado para qualquer vitimização que venha a acontecer com ele, e aí você vai colocar um homem mais fragilizado para fazer esse enfrentamento que já é muito difícil e que os policiais, né, são heróis quando fazem esse enfrentamento na defesa da sociedade. Deputado, vamos explicar para quem está assistindo a gente, né? Esse projeto hoje vem à pauta em primeira discussão. Isso quer dizer que mesmo que ele seja aprovado hoje, ele ainda precisa voltar para ser discutido mais uma vez aqui no plenário. Nós temos 2 discussões, ele entra na ordem do dia, pode receber emendas para ser aperfeiçoado, sai de pauta, as emendas são apreciadas pelas comissões, retorna novamente, discute-se novamente o projeto, pode receber emenda novamente. Então, o processo legislativo é um processo mais longo, né? Não é um processo de urgência, como acontece nas matérias que recebem o requerimento de urgência, que são votadas na primeira votação e a partir daí são aprovadas, não. Esse projeto sofrerá um processo de maturação ainda e entendemos que é um projeto muito importante. Que pode assim, receber contribuição dos deputados e ficar ainda melhor, né? E temos certeza que queremos com ele ter um instrumento que garanta, né, à sociedade de que o seu policial que atua no Estado terá, né, um cuidado diferenciado para que qualquer homicídio que aconteça contra ele não fique impune, já que ele é um fator de risco hoje da sociedade ser policial. Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Alerj mais uma vez. É um prazer imenso estar com você. Sempre que for necessário, estarei aqui à disposição. Obrigada mais uma vez. O Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. A partir das 9h30 da noite, você acompanha tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense na segunda edição do Jornal da Alerj. Daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde, você acompanha a votação ao vivo desse e de outros projetos aqui no plenário. Na próxima terça-feira, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!